Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Hoje no programa nós vamos falar sobre o setor imobiliário em meio aí à crise gerada pela pandemia da Covid-19. Meu convidado é o fundador da Galvan Engenharia, empresário, engenheiro José Luiz Galvez. Ele já tem 35 anos à frente da Galvan Engenharia e vai contar um pouco da sua trajetória e como a empresa tem feito para superar esse momento de dificuldade. Vamos falar também sobre o mercado financeiro, como o mercado está se comportando diante da pandemia. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Como eu disse na abertura, na escalada do programa, hoje o nosso convidado é um bom entendedor aí do assunto do setor imobiliário aqui no Espírito Santo, é o empresário, engenheiro e fundador da Galvan Engenharia, José Luiz Galvez. José Luiz, um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu. Prazer é nosso te receber. Uma trajetória aí, a gente estava batendo papo aqui com mais de 35 anos à frente da Galvan, uma empresa que está consolidada hoje no setor imobiliário capixaba, não é? Graças a Deus, né? Deu para fazer muita coisa aí, lembrando lá dos idos aí ainda, quando a gente se formou. E era uma situação, era uma época difícil também, o emprego era difícil, né? E a gente iniciou como todo formando, que não tem aí muita coisa para fazer, e aos pouquinhos fomos construindo uma forma de agrupar pessoas, fazer o empreendimento, dividir o lucro, isso trabalhando como engenheiro autônomo. Isso ainda antes desses 35 anos? Muito antes, muito antes. Aí depois, no meio do caminho de trabalhar como engenheiro autônomo, a gente criou a Galvan e fizemos muita coisa, mais de 1.300.000 metros quadrados de obra, né? Dá para lembrar o início e comemorar tudo que foi feito, principalmente pela forma como a gente chegou até aqui, né? Acho que dá para comemorar. Com certeza. Agora, Zé Luiz, uma coisa bacana, você citou, né, o início ainda como engenheiro autônomo, antes de mesmo montar, né, fundar a Galvan, e você falou um pouco dessas dificuldades. Até então você fazia esse trabalho autônomo, então aqui na Grande Vitória mesmo. Como que foi esse início? Quando você se forma em engenharia, você se apega nas oportunidades que aparecem, né? E quando a gente se formou, o mercado estava muito difícil. Só para você ter uma ideia, o nosso convite de formatura era um classificado de jornal, procura-se emprego. Cada anúncio de linha era um dos formandos, né? E a primeira oportunidade de emprego que apareceu, até da consultora Guarantã, uma consultora de São Paulo, veio fazer aqueles prédios do Inocópolis lá em Itaparica. Uhum. E foi interessante que quando chegou lá para ser entrevistado para um emprego lá de engenheiro sênior, parecia uma festa de formatura da turma. Estava a turma toda lá, mas eram 27 pessoas. A gente entrou com 75 pessoas, algumas se desviaram pela própria falta de perspectiva da engenharia também naquele momento, era também, né, como eu falei, um momento difícil, mas a gente persistiu. Eu criei uma empresa de projetos, eu era professor de estrutura e de engenharia na Escola Técnica Federal e fazia projetos diversos de engenharia e ofertei então para um grupo de pessoas fazer o projeto de um prédio, procurar um terreno e nos uníamos ali para fazer um edifício. Foram 10 apartamentos, cada um ficou com o seu próprio apartamento. A ideia inicial era morar, mas todo mundo vendeu. E queria construir mais. Vamos fazer mais, esse negócio foi bacana e tal. Deu certo o negócio. Deu certo e a gente foi levado ao crescimento, né? Bacana, né? Ou seja, esse talvez então foi o seu primeiro empreendimento mesmo com pós-formado, foi esse? Não, eu tive a oportunidade de trabalhar numa construtora
Giboc, uma construtora do Rio, que ela veio aqui em Vitória para fazer um empreendimento para a Caixa dos funcionários do Banco do Brasil. Foi ali um prédio perto ali do Libanês. A gente fez a obra em 13 meses e aí esses 13 meses passaram rápido, a gente ficou desempregado de novo, aí a gente teve que se virar. Criei inicialmente uma empresa de pré-fabricados de madeira. A gente fez muita obra para a CST, canteiros de obra, alojamento para os operários que iam trabalhar na CST. E depois também acabou aquele período de obra, né? Você não tinha mais canteiros de obras tão grande para fazer isso. Ainda fizemos alguma coisa em Campos, para a Tenenge, uma grande empresa que atuou lá para a Petrobras, lá em Campos, mas logo então a gente entrou nesse outro ramo aí, que é o atual, que é o que a Galvan faz até hoje, que é agrupar pessoas e propor alguma coisa com planejamento, com previsão de custo e com todo o caminho ali já traçado, faltando só realmente complementar o grupo e iniciar as obras. Hoje, a maioria dos empreendimentos eles são vendidos dessa maneira, né, Zé Luiz? Você reúne o grupo interessado naquele projeto, naquela ideia, que hoje é muito palpável, porque você tem aqueles projetos 3D, que você consegue ter uma ideia real mesmo de como aquilo vai ficar. Mudou muito também isso, né, nos últimos anos. Mudou. Só para você ter uma ideia, é claro que você reunia o grupo pequeno, eram 10, 20 pessoas, etc. Né? Não passava disso. Mas assim, você chamava as pessoas para construir um prédio junto, sem saber quanto que era o valor que a pessoa ia ter que pagar por mês, sem ter um planejamento da obra até o final, sem ter uma previsão final de custo. E quando você queria isso, você tinha que batalhar por um terreno legal que atendesse os seus interesses. Basicamente era interesse de você construir seu imóvel para você mesmo, né? Para você morar. E também a discussão inicial, o apartamento é assim, o apartamento é assado, quer dizer, com muita dúvida, mas um grupo ali que se reunia, né, e no final acabava alguma coisa de consenso, mas você ia tocando a obra ao sabor do que as pessoas podiam pagar todo mês. A gente evoluiu esse empreendimento, né? Quer dizer, hoje a gente prepara isso tudo, já tem o terreno, já tem o projeto aprovado, já tem o planejamento da obra, já tem uma previsão dos custos, já tem toda uma estrutura de engenharia ali, cuidando ali do abastecimento, quer dizer, o setor de compra de todos os materiais, e tem uma experiência, né, de 35 anos, como você falou, e eu tenho muito orgulho, assim, a Galvan tem 35 anos, nunca pagou um título com um dia de atraso, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Qualquer fornecedor quer fornecer para a Galvan, porque tem certeza que vai receber, independentemente que o título foi para banco, o título está em carteira, ele sabe que na data certa ele recebe, né? E uma outra coisa também, assim, um orgulho que eu tenho também como empresário, de nunca ter atrasado o pagamento dos empregados. Às vezes a gente já passou por situação assim de numa sexta-feira, que antigamente você pagava também os peões da obra, você ia lá, sacava o dinheiro no banco e levava o dinheiro em espécie para pagar os empregados, era um risco enorme. A gente chegou a ter aí uns 3 assaltos em obra, né? E depois, quer dizer, houve uma evolução muito grande na maneira de fazer, na segurança, no trato, quer dizer, mas nós estamos ainda da mesma forma, oferecendo às pessoas a mesma condição, o mesmo formato, que eu acredito que seja o formato assim mais justo. Você obtém exatamente aquilo que você pagou. Claro que você tem que pagar para alguém
está proporcionando isso, né? Você tem que pagar uma taxa de administração, claro, que a Galvan cobra 20%, né, de taxa de administração, mas por toda uma infraestrutura, por toda uma quantidade de pessoas ali voltadas para gerir bem os seus recursos, o seu imóvel, o seu negócio, é uma taxa mais do que justa. Sem dúvida. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, tem muito papo ainda para a gente ter, muito assunto para a gente conversar hoje ainda com o Zé Luiz da Galvan, né, da Galvan Engenharia, falar um pouco sobre o mercado também financeiro, como ele está se comportando nesse momento de pandemia, e eu quero saber a opinião do Zé Luiz, como uma pessoa que tem experiência de 35 anos nesse meio, como que está enxergando, né, esse momento tão turbulento de pandemia da Covid-19. É bem rapidinho, a gente volta já já com o programa de destaque, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o empresário, engenheiro, fundador da Galvan, José Luiz Galvez. No bloco anterior já falamos um pouco sobre a história de 35 anos da Galvan, como o Zé Luiz chegou, né, à empresa, como está hoje, com essa trajetória. Você me falou quantos metros quadrados de construção mesmo da Galvan? 1.300.000 metros quadrados. Pois é, em 35 anos é muita história para contar, né, Zé Luiz? Agora, Zé Luiz, a gente está vivendo um momento de pandemia, né, essa pandemia da Covid-19, em que a economia está muito incerta, mas muitas pessoas têm, às vezes, um recurso guardado e quer investir. Eu tenho lido muito sobre isso e todos os caminhos falam que o setor imobiliário é um bom caminho para se investir nesse momento. Bom, o caminho do investimento é uma das opções, né? Porque a moradia é um desejo, né, de todo mundo. Quer dizer, quando é que eu vou comprar o meu próprio apartamento, a minha própria casa, né? E você tem também o setor de investimento também, que aplica há muitos anos no setor imobiliário. Aliás, no mundo inteiro, o setor imobiliário ele é um ativo muito vivo, né, de investimento. O Brasil perdeu oportunidades nesse sentido porque a taxa de juros aqui era muito alta. Então, as outras oportunidades de você ganhar dinheiro com dinheiro eram muito grandes. Hoje a gente está vivendo uma situação, acho, mais interessante. Você ganha dinheiro vinculado a alguma produção. Ou você investe numa indústria, em alguma coisa que, por produção, gera dinheiro, né? E está gerando aí o bem-estar, o desejo de algum consumidor, ou, né, movimentando alguma coisa. E hoje você tem na construção civil realmente uma oportunidade ímpar, porque as taxas estão muito baixas, a rentabilidade para uma especulação financeira ela ficou muito mais difícil, né? E a construção civil, ela, nesse momento, ela oferece com uma particularidade muito grande, porque não é um único fator, né, que contribui para que um setor seja bom para investir. Sim. Né, você tem inúmeros fatores. E a conjugação de todos os fatores hoje estão interessantes você investir na construção. Porque você imagine um setor que há 6 anos ele está com os preços estabilizados, ele está com a produção aquém da demanda, da necessidade. O déficit habitacional que tem aqui no Brasil, né, aliado às oportunidades, né, e necessidade até de você alimentar uma cadeia produtiva enorme, mais de 50 setores aí
dependem da construção civil e bem. Sim. Seja o setor de transporte, seja um vendedor ambulante, seja uniforme, seja os bairros mais pobres das cidades, né? O que mantém, o que leva dinheiro, qual é a economia desses bairros mais pobres? A maior parte das pessoas ou trabalham no comércio ou trabalham na construção civil. Então a construção civil ela é capaz de irrigar a todos esses bairros, a essas pessoas que trabalham no setor da construção civil. Então você movimenta várias áreas, vários setores. Muitas áreas, desde o transporte. O que você pensar, né, as indústrias de material de construção, né, e é uma cadeia muito grande e importante. Sim. E quando você está há 6 anos com o imóvel ali naquele preço, sem ter aumentado de preço. Quando ele ia deslanchar, você vem uma crise aí, né, da saúde, com problemas diretos, etc., que você achata essa curva de desenvolvimento. Então a expectativa do mercado imobiliário ela é enorme. E outra coisa, e as pessoas estão vendo isso. Eu vou dizer, por exemplo, a gente está assim, correndo o risco de ficar sem estoque. Porque talvez você não consiga promover um lançamento a ponto de você ter produto para vender antes de vender aquilo que você hoje está vendendo. Né? Eu estou falando em vender, embora, assim, basicamente a Galvan não vende. A Galvan vende a oportunidade da pessoa participar num condomínio nosso. Mas eu vejo o mercado imobiliário fantástico, assim, para fundos imobiliários, para ativos financeiros que possam ser trabalhados aí pelo mercado financeiro. Eu acredito que realmente a bola da vez para você investir ou para você adquirir um bom apartamento, uma boa casa, um bom terreno, ainda é essa. A Galvan tem sentido os impactos positivos, talvez, desse novo momento, né? Porque a gente pode dizer, talvez, que esse seja, e ainda vai ser um legado, talvez, positivo aí da pandemia, talvez, né? Um crescimento no setor imobiliário, não sei. Olha, eu posso dizer que a Galvan sentiu, e de uma maneira assim, bastante interessante. Né? A gente teve picos de venda e depois você teve uma paradeza por um período pequeno. Sim, né? Uma estabilização ali, né? Você teve uma oscilação? Uma oscilação muito grande nesse período. Mas assim, a gente vendeu 40 lotes em 3 meses, de um loteamento que a gente vendia aí 2, 3 lotes por mês. Num determinado mês, a gente vendeu, assim, nós chegamos a bater o recorde em termos de venda nesse período agora, né, no mês passado. E anterior a isso, a gente teve, vamos dizer assim, e a gente sentiu as pessoas cuidadosas. E, de repente, as pessoas, parece que tem até um negócio interessante que um corretor lá da Galvan, na verdade, até o gerente de venda falou bem assim, Zé Luiz, está parecendo um formigueiro, assim, que veio muita água e encheu os buracos ali das formigas, as formigas tiveram todo que sair, os corretores estão todos hoje envolvidos com muitos atendimentos, etc. Bacana. Então, você estava aqui, né, antes da reunião, quando você viu aqui o telefone tocando aqui da Galvan Imobiliária, relatando alguma situação aí para a gente administrar. O momento, eu acho que está muito propício, sim. Também esse momento que a gente está vivendo e como as pessoas têm procurado cada vez mais investir, né, no setor imobiliário, comprando imóveis. Eu mesmo tenho recebido muita gente falando isso comigo, fazendo propostas e tudo mais. Eu acho que é a bola da vez. Eu acho que você tem muita razão nisso. É um momento muito positivo e, como eu disse, talvez seja um legado positivo que essa pandemia vai deixar, né? A gente espera que seja isso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa em destaque. Então saia daí.
Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo o engenheiro fundador da Galvan, empresário José Luiz Galveias. Zé Luiz, a gente tem citado, comentou aqui um pouco no programa já um pouco da história da Galvan, falamos sobre o mercado imobiliário, como está nesse momento, mas o setor imobiliário não, aliás, essa não é a primeira crise que o setor passa. Eu penso que você, nesses 35 anos de Galvan, já passou por vários outros momentos também difíceis e talvez consiga até trazer para a gente um balanço, né? Talvez esse seja o pior, mas talvez não tanto, né? Eu não sei, queria saber a sua opinião. É difícil fazer um balanço, né? Mas assim, a gente vive num país com insegurança jurídica, né? Você vive num país com muitas variáveis, né, de mudança, né, de governo, de comportamento, pacotes econômicos e antigamente você tinha libera financiamento, fecha o financiamento, faz o contrato de financiamento e no meio do caminho a entidade, o setor não libera as parcelas de financiamento da empresa envolvida e tal. Eu acho que a gente passou um pouquinho, né? Amadureceu um pouquinho, mas tem muito ainda caminho para conquistar nesse sentido aí. Realmente você falou certo. A construção civil, ela está muito acostumada em crise, ela vive com crise. E ora você tem crise da demanda, ora você tem crise de produção, porque também quando a coisa vem também e todo mundo quer comprar imóvel, o mercado aquece demais, aí falta mão de obra, falta insumo. Então você está sempre vivendo com crise. Agora, quando você fala em termos de crise de saúde, aí é um negócio um pouquinho mais complicado, né? Não só pelos seus parentes, pelas pessoas mais próximas, mas até mesmo pessoas que não são tão próximas. E você vê aí no noticiário, né, a pessoa que morreu e tal. Aí você vê aí estampada a nossa deficiência na saúde pública, né, de uma maneira geral, não é no Brasil nem no Estado, eu estou falando em termos de mundo. Claro. Você vê assim que os investimentos bélicos no mundo, né, que foram enormes, né, deixaram de lado o investimento de uma proteção em relação à saúde. Sim. E um vírus, né, por invisível que seja, ele é capaz de fazer mais estrago que uma bomba, né, que um avião de guerra, etc. Então eu acho que uma coisa muito importante dessa crise é se ficar um legado da necessidade de você ampliar e melhorar a infraestrutura da saúde, principalmente da saúde pública. Né? Para que que venham outros vírus, que venham outros problemas, mas que a gente tenha uma infraestrutura um pouquinho acima da normal para realmente conter esses picos. Na construção civil, da mesma maneira. A gente tem que ter um planejamento, uma empresa enxuta, uma empresa bem administrada, para ela poder oferecer para os seus clientes, para as pessoas que participam, né, no nosso caso, para os nossos condôminos, alguma coisa a mais, porque se vier uma crise, e a gente está sentindo que está vindo uma crise, mas uma crise boa, uma crise agora de colocar a gente para trabalhar muito, para produzir muito, porque esse mercado ele vai aquecer, imóvel vai valorizar, as pessoas vão enxergar cada dia mais a opção da construção civil, sejam pessoas individuais, sejam fundos de investimento que vão ser criados para fomentar esse setor, e fomentando esse setor, você vai ter uma benesse social enorme para todos os setores, porque, como eu falei anteriormente, o setor da construção civil ele tem uma cadeia produtiva enorme e ele influencia em quase todos os demais setores da construção civil. E é isso que a gente espera, né? Porque é uma aplicação financeira que você faz, é um investimento que você faz, que ele vai dar muito mais, não só a você, mas a sociedade. Eu acho que é isso que a gente precisa, e eu estou muito animado aí com
com o que vem aí, pelo menos nos próximos anos, para o nosso setor. A gente que espera... sofreu muito, há muito tempo aí, Sim. Principalmente antes dessa crise do corona, a gente tem 6 anos de crise aí do setor. Sem dúvida, e a gente espera e faz coro junto com o Zé Luiz, que realmente venha aí bons dias pela frente, né? Depois dessa turbulência toda que a gente está vivendo por conta da pandemia da Covid-19. Zé Luiz, infelizmente o tempo está acabando, eu queria ter tanto assunto para conversar com você. Zé Luiz, um amigo, e um prazer grande recebê-lo aqui no programa em Destaque. Esteve com a gente lá na nossa festa de inauguração do programa, de lançamento do programa em Destaque. Verdade. E convidado nosso, e realmente um prazer grande te receber aqui, pelo respeito que a gente tem ao seu trabalho, pela sua trajetória e, sem dúvida alguma, o programa em Destaque não poderia deixar de fora um profissional como você, né, para contar um pouco da sua trajetória e trazer sua experiência para o nosso público. Muito obrigado mesmo, viu? Eu é que fico muito agradecido. Tomara aí, né, que esse programa traga muito mais pessoas aí com uma visão muito maior do que a minha, mas a gente está sempre aí para colaborar e para dar a nossa opinião. Obrigado mesmo, Zé Luiz. Um abraço para você, uma boa noite e até um próximo encontro. A gente chama você para voltar mais vezes aqui. Obrigado. Obrigado, bom você de casa. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. E lembrando do nosso encontro, hein? De segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite. Até o nosso próximo encontro.